Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é no mínimo provocador. A gente vai dar uma olhada na filosofia alemã do fim do século XIX, mas não como um conjunto de ideias abstratas, distantes da realidade. A análise que vamos seguir a interpreta como uma verdadeira arma ideológica, sabe? Forjada num momento de crise social profunda. Pois é, a pergunta é forte, né? Como é que a filosofia pode virar uma arma? A análise que a gente explora hoje parte do princípio de que as ideias nunca existem num vácuo. Elas podem ser, sim, ferramentas. E ferramentas projetadas com um propósito bem claro dentro dos conflitos sociais e políticos. Vamos ver como isso teria acontecido. Para a gente entender essa perspectiva, precisamos viajar no tempo, lá para a Alemanha do final do século XIX. A fonte que estamos analisando pinta um cenário de muita tensão. A burguesia se sentia acuada, ameaçada mesmo, pela ascensão do socialismo. E por isso precisava com urgência de uma nova linha de defesa intelectual para justificar seu lugar no mundo. E aqui está o pulo do gato da análise. Essa filosofia toda não é vista como uma busca pela verdade, e sim como uma reação direta a uma ameaça social. Era o que a fonte chama de uma apologética indireta, ou seja, uma forma de defender o sistema vigente de um jeito mais sutil, sem dizer com todas as letras, olha, estamos fazendo isso para nos defender. E o primeiro grande nome que aparece nesse campo de batalha ideológico, segundo essa leitura, é Friedrich Nietzsche. A filosofia dele é apresentada como a primeira grande arma, e uma arma com um alvo bem específico, a ideia de progresso histórico, que, claro, era a espinha dorsal do pensamento socialista. Essa análise resume o conflito central em duas palavras. De um lado, o devir. A ideia de que tudo flui, de que a história muda e pode levar a algo totalmente novo como o socialismo. Do outro lado, o ser. Um estado de coisas fixo, eterno, que não muda. O objetivo de Nietzsche, segundo a fonte, era exatamente esse. Transformar o mundo perigoso do devir no mundo seguro e estático do ser. E olha, essa citação do próprio Nietzsche é perfeita para ilustrar isso. O eterno retorno não seria só uma ideia maluca sobre o universo. Seria uma ferramenta. Ele pega o devir, esse processo de mudança, e o prende num ciclo infinito, numa repetição eterna. Se tudo sempre retorna, nada que é fundamentalmente novo pode surgir. A história basicamente fica presa num loop. Então, o ponto nevrálgico é este. A função política do eterno retorno, nessa interpretação, seria decretar misticamente o fim da história. Se o desenvolvimento histórico não pode criar nada realmente novo, a ameaça de uma sociedade socialista é, de certa forma, eliminada no campo das ideias. É um checkmate filosófico. Ok, mas como sustentar uma visão de mundo dessas? Não bastava só jogar a ideia do eterno retorno. A fonte argumenta que Nietzsche precisou ir mais fundo. Ele teve que construir uma teoria do conhecimento inteira, uma forma completamente nova de entender a própria realidade. E isso é fundamental. A teoria do conhecimento, a epistemologia, deixa de ser sobre o que é que a gente pode saber de verdade e passa a ser sobre o que a gente precisa acreditar para vencer. A verdade vira aquilo que é útil para a luta. Uma ideia que, de certa forma, antecipa o pragmatismo. A fonte descreve um processo em 3 passos, quase uma receita. Primeiro, destruir a base da verdade objetiva. Se não existe um mundo verdadeiro lá fora, então não tem nada para ser conhecido de fato. Segundo, trocar a razão pela intuição. O que se sente como verdade passa a ser mais importante do que aquilo que pode ser provado com lógica. E, finalmente, o terceiro passo, a partir dessa base totalmente subjetiva, criam-se novos mitos, como o super-homem, o eterno retorno, e eles são apresentados como se fossem uma nova objetividade. Essa frase é uma bomba. Nietzsche não está só dizendo que a gente não pode conhecer o mundo real. Ele está dizendo que, ao desistir da ideia de um mundo real, até o mundo que a gente percebe com nossos sentidos perde a validade. É um niilismo total, que abre um espaço vazio para que algo novo, um mito, possa ser construído no lugar. E as bases que Nietzsche lançou acabaram dando origem a um movimento cultural bem maior, a chamada filosofia da vida. De acordo com a fonte, esse movimento pegou as ideias radicais de Nietzsche e as transformou no clima intelectual da época. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essas ideias que batem de frente com a ciência e com a razão ganharam aceitação no mundo acadêmico? A fonte que estamos analisando aponta para uma figura-chave, alguém que serviu de ponte, que sistematizou esse novo irracionalismo e deu a ele um verniz de respeitabilidade. E essa figura é Wilhelm Dilthey. Segundo essa análise, Dilthey foi o pensador que pegou a essência do irracionalismo de Nietzsche e a traduziu para uma linguagem que podia ser aceita e desenvolvida dentro das universidades. Com isso, ele influenciou gerações de historiadores, sociólogos e filósofos.
E aqui está a definição central desse movimento. A filosofia da vida seria, em essência, o processo de transformar o agnosticismo, aquela ideia de que não podemos conhecer a realidade, em misticismo ativo. A experiência puramente subjetiva, a vivência, vira a base para se criar uma realidade mítica, uma pseudo-objetividade que vem para substituir o mundo real que foi descartado. E qual foi então o impacto geral dessa mudança toda? Não foi só um debate de intelectuais, não. O objetivo, segundo a fonte, era criar um novo clima cultural, uma nova maneira de sentir e de pensar na sociedade. E esse quadro ajuda a gente a entender o contexto. A fonte faz uma distinção entre esse novo irracionalismo e uma onda anterior. Enquanto o irracionalismo mais antigo lutava contra a Revolução Burguesa, o novo tinha outro inimigo, o socialismo. E o método também mudou. Em vez de confrontar a dialética, a lógica da mudança histórica, a nova filosofia simplesmente fugia dela, se refugiando no mito. E estas são as consequências práticas. O legado foi uma atmosfera intelectual onde a confiança na razão foi se desfazendo, a fé no progresso foi destruída. Isso abriu um espaço enorme para a credulidade em mitos. E também para uma teoria do conhecimento meio aristocrática, onde só alguns iluminados conseguiam entender a realidade pela intuição, enquanto a razão era vista como uma coisa da plebe. E assim a gente chega na amarração final dessa análise. Todos esses conceitos, o eterno retorno, o super-homem, a valorização da intuição, não seriam ideias soltas. Pelo contrário, formariam um sistema bem coerente, uma coleção de mitos cuja função principal e unificada era mobilizar todas as forças, intelectuais e instintivas, contra o socialismo. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se essa análise da fonte estiver no caminho certo, e as ideias são de fato ferramentas, vale a pena a gente se perguntar quais são as ideias que definem o nosso tempo. E mais importante, a que propósitos elas servem. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.